Nós vamos estudar hoje vários temas. Nós vamos estudar o mecanismo da mediunidade, evolução de dois mundos, livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi um apanhado dessas obras que nós fizemos esta aula, tá? Ante a mediunidade. No mecanismo da mediunidade, ele vem falar da comunicação. Como que se estabelece essa comunicação nossa com os nossos protetores ou com os espíritos que queiram se comunicar? Que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem o perispírito e servem de transmissão ao pensamento como um fio elétrico. Então, a transmissão que chega até nós é um fluido. É um fluido. Então, nós, médios, para recebermos essa energia, aquele que está nos emitindo, ele está emitindo para nós o que ele deseja. Se ele quer passar, ou ele se encontra doente, ele vai passar um fluido doente, ele vai passar um fluido nervoso, ele vai passar um fluido frio, ele vai passar um fluido calmo, um fluido tranquilo, um fluido benevolente, e mais ele vai transmitir no pensamento. Então, nós vamos receber o fluido e o pensamento. É como você falar no celular. Quando o nosso celular e o computador da Eli não funciona, não consegue transmitir aquilo que desejamos. É mais ou menos isso. É sem fio. É uma mensagem enviada como um celular, como um telefone, como a televisão. Quando a nossa anteninha não funciona, fica assim. É mal entendida, mal compreendida. Então, nós, na medida do possível, nós vamos melhorando esse aprendizado do diálogo com os espíritos. A mediunidade no Evangelho. Dar de graça o que de graça recebeste. Bom, Eli, você saiu dali, tenta voltar. Dar de graça o que de graça recebeste, tá? Todo fluido, eu não estou com ele aqui, Eli, tá? Estou falando porque eu conheço o texto, tá? Mas o texto está pequenininho no meio. Tá. Eliana, ótimo. Voltou, Eli, está tudo bem. A mediunidade, tudo que nós pegamos da energia de Deus, do sol, de toda essa energia que nós somos capazes de assimilar, ela é gratuita. Por essa razão, deve ser gratuita a nossa forma também de socorro, porque ela é trazida até nós de forma gratuita. A mediunidade não é uma arte e nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. A mediunidade não existe sem um concurso dos espíritos. Faltando os espíritos, não há mediunidade. A mediunidade é um meio de diálogo, é um meio de conversa, é um telefone sem fio. Os espíritos conversam conosco, os protetores conversam conosco, os sofredores conversam conosco, as almas umbralinas conversam conosco. Todo mundo tenta um diálogo. Se nós formos este aparelho, que ele está quebrado, mal adaptado, mal orientado, mal dirigido, nós fazemos chiados e barulhos. Então, o médium tem que aprimorar esse meio de diálogo, quer com o protetor, quer com o anjo da guarda, quer com os espíritos amigos, familiar, da família, quer com os sofredores. Essa é a nossa pesquisa. Essa é a nossa pesquisa de fluidos. Os espíritos superiores trazem um fluido gostoso, amoroso. As almas inferiorizadas, elas são grotescas, é pesado, é denso, é difícil. Então, o médium, conhecendo fluidos, ele começa a aprender a como caminhar nesse mundo, como se libertar dos fluidos mais densos e mais pesados. Isso é experiência.
O médium só aprende experimentando. Ele só aprende no trabalho redentor. Não tem como ele aprender isso só estudando. Porque se estudar é uma teoria. É uma teoria. E teoria é muito fácil. Você pode mudar por outra. Mas aquilo que você realiza, você faz, é outra coisa. Porque você acredita em você, naquilo que você passou. Ou você tem medo porque você desconhece, ou aquilo para você é uma experiência altamente gratificante. E eu prefiro que seja gratificante, que seja uma pesquisa feliz, que seja uma pesquisa gostosa, porque nós somos capazes de manipular, de crescer adiante de tudo isso. Os apóstolos que mantiveram as leis converteram-se em médiuns notáveis. Quer dizer, quando aquele que quer, né, na época do Cristo, eles foram maravilhosos, se proporam junto com o Cristo, mas também o Cristo botava um jato, né? Mas se não tem um Cristo, a gente vai pedir para ele que a gente quer essa mediunidade de crescimento também, né? Porque ao lado de Jesus iria crescer. Como perto do Chico, muitas pessoas desenvolveram a capacidade da sua mediunidade dentro da vibração do Chico, dentro da harmonia do Chico. Todos reunidos no dia da Pentecoste, com sinais luminosos. Olha, quer dizer que o centro de força coronário, a Pentecoste, é a luminosidade que recebia a luz, que recebia nesse centro de força. Olha, então a gente tem que entender como que naquela época se trabalhava essa luminosidade que vinha da espiritualidade maior. Eles tinham vozes diretas que falavam nas paredes. Olha que coisa chique, tá? Falava o evangelho. Fatos de psicofonia, de fala. Os nossos queridos apóstolos, eles incorporavam, gente. Eles incorporavam, eles falavam através dos espíritos. E eles falavam línguas, tá? Sem nunca ter aprendido. Tanto que eles saíram a dar o evangelho, quando chegavam naquelas regiões mais longínquas, que tinham vários dialetos, eles falavam os dialetos das regiões. Eles incorporavam os espíritos e lhe auxiliavam a falar nos dialetos que ali estavam. Jesus conversava com todo mundo. Então, mostrou naquela época, Maria Santíssima, se buscar os estudos mais aprofundados, Maria também, por que eles se reuniam nas catacumbas? Para receber os espíritos. Para receber os espíritos, para trabalhar com os espíritos. Porque naquela época as religiões eram impedidas de ser algo diferenciado do que era colocado. E hoje nós espíritas estamos quase isso. Só falta ir nós para as catacumbas para poder receber os espíritos, porque não pode receber espírito em lugar nenhum, né? Ninguém deixa, ninguém pode, é uma coisa do outro mundo. Né? Daqui a pouco a gente faz um buraco na terra e vai receber os espíritos lá escondidinhos de todo mundo. Né? Tal qual os primeiros apóstolos que tiveram que fazer isso, tá? E eles foram nas catacumbas, nada mais era do que cemitério. Era onde enterrava os espíritos, onde enterrava os mortos. Era nas catacumbas. E eles iam lá e faziam reuniões de socorro e de assistência lá. Então, se nós voltarmos às pesquisas, que é aquilo que eu falo, doutrina espírita é pesquisa, é conhecimento, né? Somos nós os pesquisadores de tudo isso. O ensino do Evangelho foram ditados em várias línguas, simultaneamente para os israelitas, de procedências diversas. Então, não foi dado só para o povo de Israel, só ali foram também levados porque eles procuraram desenvolver essa capacidade em Israel da comunicação com os espíritos, tá? E ficaram só com aquela comunicação daquela época. Não houve esse desenvolvimento em que nós estamos trazendo aqui no Brasil, onde os médios recebem seus espíritos, seus orientadores. Eles pararam no tempo. Então, foram ditados em várias línguas. Foram ditados de várias maneiras. Também ocorreu, na época do cristianismo, os primeiros cristãos,
os espíritos materializados. Os espíritos se materializavam. Jesus também, ele também, quando estava no monte, e ele se materializava na cidade para levar o evangelho, Jesus se transportava a longa distância e aparecia lá em Agênere, que era a formação do corpo perispiritual, e Jesus andava, Jesus falava, Jesus ensinava no corpo espiritual. Isso é uma condição de determinados espíritos, e Jesus o fazia, mas mostra também que muitos deles o podiam. Libertavam-nos das prisões injustas. Então, eles trabalhavam, eles socorriam, eles faziam seus trabalhos. O magnetismo curativo era vastamente aplicado pelo olhar e pela imposição das mãos. Agora eu falo para você. Qual é de nós médios que somos capazes de curar alguém olhando? Nem colocando a mão, né? Nem colocando a mão. Por quê? Porque nós estamos tudo entupido, né? O nosso centro de força do olhar, né? Que deveríamos pegar a energia do Criador e retransmiti-la com o olhar, né? Puxa a energia de Deus, as partículas luminosas atrás, né? E o olhar, tchum, né? Ele leva essa energia. Você vê que não é disso. Mal conseguimos passar a mãozinha nos outros, assim, tirou uma poeirinha assim mesmo. Olha lá, hein? Olha lá. Os espíritos sofredores eram retirados. Os espíritos sofredores eram retirados de pobres obsessores. Quer dizer, as pessoas que estavam assediadas, que tinham seus obsessores, que tinham espíritos inimigos, o cristianismo fazia isso. Essa era a função do cristianismo. E quando nós falamos que a doutrina espírita ela é o ressurgimento do cristianismo verdadeiro, vem com a mediunidade de cura, vem com o socorro dos espíritos, vem com as línguas, vem com a fala, vem com a manifestação dos espíritos, onde nós somos ridicularizados, perseguidos, mal amados, mas isso também pouco importa. O que importa é que nós temos que entender o que era o cristianismo. Fatos. Os espíritos materializados. Na casa dos apóstolos, em Jerusalém, os mensageiros espirituais continuavam assistências aos semeadores do evangelho. Então, os espíritos se materializavam naquela época em Jerusalém e continuavam os ensinos, faziam o seu trabalho, porque havia necessidade de continuar a obra do Cristo, de falar aqui, falar acolá. E hoje, o planeta Terra tem médios para todos os lados. Tem mais médio que nós podemos entender, mas todo mundo passado da cabeça e desequilibrado. Porque não demos continuidade ao cristianismo, mesmo que tenha sido sufocado, mesmo que tenha sido impedido. Mas é hora de nós fazer surgir dentro de nós o verdadeiro cristianismo. Igualmente, no lar dos cristãos, a mediunidade opera serviços valiosos e interessantes. Aí eu pergunto, será que no lar de nós cristãos, a mediunidade está operando serviços? Nós estamos agora botando uma bacia lá e colhendo os espíritos, né? É um servicinho, né? Pegar os espíritos, levar, desmagnetizar. Mas nós não temos um serviço ainda valioso, interessante, que possa tocar a nossa família, que possa despertar valores espirituais. Então, nós estamos ainda nos aproximando do cristianismo, e deveríamos ser o cristianismo, né? A vivência, porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Até nos dias de hoje, apesar de guardarem, conseguem as bênçãos divinas.
experimentam injustiças e perseguições. Todo cristão, que ele começa a fazer qualquer atividade, as injustiças e as perseguições. Faz parte ainda do planeta Terra. Tá? Se você ajuda uma pessoa, ela vira contra você. A força do anticristo, ela é muito maior do que nós possamos imaginar. Tá? Elas estão desde aquela época, nós temos 2000 anos de adversários do cristianismo, caminhando sobre a terra, nascendo e morrendo, trazendo toda essa força, tá? Dos anticristo junto de nós. Então, é interessante que nós estamos na hora de receber os nossos protetores e auxiliar dentro do nosso lar, no seio da nossa família, trabalhar. Não se preocupe com isso daí que as pessoas falam, porque elas podem falar uma coisa que isso não nos interessa. Pega aquilo que Jesus ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Não estamos aqui presos e nem governados por ninguém. A doutrina espírita é livre. É a única filosofia livre. Liberdade de pensamento, liberdade de ação. Nós não temos nenhum papa, nenhum dirigente. A doutrina espírita não tem ninguém acima dela. Não existe federações, não existe usos, nem user, não existe ninguém em cima da doutrina espírita. A doutrina espírita é a única, livre, solta, porque os espíritos que são os orientadores, são os espíritos que a orientam, e não os homens. Porque o homem que tiver orgulho e vaidade, e tiver obsedado, ele é um inimigo em potencial da doutrina espírita. Nós, por toda parte, padecem inquéritos, conjuntos de atos e diligências que têm por objetivo apurar a verdade de fatos alegados, sindicância. Né? Vocês sabem que Kardec, após a morte dele, né, todos eles ali passaram por situações muito dolorosas, tá? A perseguição contra a doutrina dos espíritos, e ela veio para o Brasil, e ela veio para o mundo, e poucos foram aqueles que conseguiram levá-la na sua pureza, na grandiosidade. Então, para não ter dificuldade, se fechou. Ela se fechou, mas não continuou mais o seu trabalho. Ela parou de trabalhar, parou de realizar o que deveria ter sido feito. Nós, espírita, o sarcasmo, a zombaria, que busca ofender e zombar, isso é muito grande. Passa o espírita ali, é só zombaria. É feiticeiro, é mago, é ruim, é perverso, é um tal de falar mal de nós de manhã, de tarde, de noite, mas é assim mesmo. Mas o que nós temos que tirar? O sarcasmo, a zombaria, tirar essa falsa justiça, tá? Que vem até nós, vem para causar danos a todos os cristãos. Ação de fazer que alguém seja humilhado. Nossos adversários adoram nos humilhar, nos ofender, pisar em cima de nós, nos trazer a fraqueza. É isso que o espírita e nós cristãos devemos estar preparados para o anticristo, porque ele age assim, sempre agiu na época do Cristo e continua a agir. As tentações, impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável, provocação. Então, nós devemos orar. Jesus disse que não deveríamos cair em tentações. Então, busquemos, quando alguma coisa vem até nós, a humilhação, retira, põe a humilhação na bacia das almas. A provocação, põe os espíritos provocadores. A sindicância, põe os espíritos que querem agir com sindicância em cima de nós para a bacia das almas. Vamos mutar? Vamos transformar? Nós temos meio de autolibertação, meio de encontrar saída das dificuldades. Até nos dias de hoje, ainda mesmo quando os ensinos de Jesus passa a sofrer a estagnação por impositivo da ordem pública.
tá? Então, nós vamos encontrar aqueles que leem, aqueles que estudam. A doutrina espírita, ela é fechada. Não só a doutrina espírita com maior intenção, mas o catolicismo é fechado, o evangélico é fechado por todos os lugares, não é só nós. Então, o espírita tem que ficar acordado, tá? Isso faz parte de uma guerra espiritual dos adversários, do povo do anticristo. E eles estão ali impedindo todos nós que falamos do cristianismo. E se você falar de Deus, você vai ser muito mais impedido ainda. Quem fala em nome de Deus estará impedido. Parece mentira, mas é a verdade. Então, nós precisamos entender que nós estamos num mundo de impedimento do cristianismo, do impedimento de falar de Deus. E isso é uma coisa extremamente séria, muito séria. Boa noite a todos.